Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, ainda temos uma última intenção dessa Santa Missa, que é o aniversário da Congregação Mariana Nossa Senhora Auxiliadora de São José, que pertence à capelania da forma extraordinária do rito romano, aqui na Diocese de São José dos Campos. Ela completou 8 anos e, por isso, a bandeira aqui está no altar. Vários membros estão vendo aqui, o Fausto, que é o atual presidente, o Adriano, o primeiro presidente, não pode estar presente hoje, está ajudando no retiro da Ordem Terceira do Carmo, Vanessa, Alisson, Eduardo. Eu queria da primeira sessão dos congregados marianos. Acho que é o Alisson, você, o Eduardo já veio depois, né? O Alex. Alex, escondido aí, não levanta a mão, mas eu vou saber. O João. João fez a primeira? Marcos. 8 anos já? Muito bem. A finalidade da congregação mariana é justamente a divulgação da devoção à Nossa Senhora. E fazendo isso de um modo oficial, a congregação mariana foi fundada ainda pelos jesuítas e ela está bem de acordo com os acontecimentos da história da Igreja desde a Reforma Protestante. Ela é um movimento destinado, em primeiro lugar, aos leigos, que tem como finalidade a manutenção e a propagação da fé católica, a instrução dos fiéis. E ela continua com esses ideais até hoje, e para nós foi uma grata surpresa, porque 4 anos, antes de completarmos 4 anos de atividades, o então bispo Dom Moacir autorizou a fundação da Congregação Mariana destinada aos fiéis que buscavam a missa na forma extraordinária. E esse trabalho foi uma base muito importante para todo o movimento na forma extraordinária da missa, até hoje. Toda a parte da transmissão da missa durante o tempo da pandemia, os membros da Congregação Mariana assumiram esse compromisso, se diariamente, ao longo do ano, desde o dia de São José até o dia de hoje, quando a gente ainda tem a transmissão da Santa Missa, nós devemos isso ao trabalho da Congregação Mariana. Nossa Senhora possa abençoar cada vez mais esta congregação e que aqueles que participam dela, a nossa gratidão, aqueles que ainda não conhecem, fiquem à vontade para conhecer. E vem de encontro um pouco essas comemorações com o que São Paulo falou na sua carta. E é uma carta que nos estimula a conhecer as virtudes. Eu sei que é mais fácil falar do pecado, é mais fácil atacar o pecado, porque bate mais de imediato, é mais fácil compreender, é mais fácil assustar. Quem vive no pecado vai se perder, as pessoas se assustam mais, mas se assustam com medo. Mas quando a gente fala da virtude, a virtude não imprime medo, mas imprime
responsabilidade. A virtude exige uma busca constante de crescimento espiritual. E não se pode querer imaginar que estas 3 virtudes que nós recebemos no dia do nosso batismo, a fé, esperança e caridade, elas encontrem um limite. Olha, eu já creio o suficiente. Não é assim que funciona. Eu já confio em Deus, não preciso de mais nada. Deixa a chuva cair para ver se você confia mesmo em Deus. Não é? A nossa confiança em Deus aumenta na medida em que aumentam as provações. Essa é a verdade. Não é o sucesso que faz aumentar a nossa confiança em Deus, não. Tá certo? E quando tem sucesso, a gente tem uma tentação muito forte de nem lembrar de agradecer. Mas tropeçou, logo lembra. Então, às vezes, Deus permite a provação para que aumente a nossa confiança em Deus. E, por fim, a caridade, que é o amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos, o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, que é uma virtude que também não tem limites, nem nesta terra, nem na outra. São Paulo vai dizer, a fé e a esperança são virtudes que a gente tem de crescer, mas morreu, acabou. Quando você morrer, vai acabar a sua fé. Por que vai acabar a minha fé? Porque você vai estar de frente com Deus. Então não resta a menor dúvida. Eu não vou precisar, agora eu acredito que Deus existe. Você está vendo Ele, não precisa ter mais fé. Depois da morte não precisaremos mais ter esperança. Mas será que Deus vai, do jeito que eu sou encrenqueiro, do jeito que eu fico reclamando da vida, será que Deus não vai se cansar de mim no céu? E depois vai me mandar embora? Não. Deus não volta atrás na sua palavra. E se tiver de coisa para corrigir, você vai corrigir no purgatório. Quando você entrar no céu, você vai entrar arrumadinho, sem problemas. Mas o amor a Deus, este não acabará. Este continuará por toda a eternidade. Tem certas coisas boas, não estou falando de coisas ruins, que podem levar, se você usar exageradamente, elas podem levar até ao fanatismo. Por exemplo, o rigorismo. É um fanatismo. Ser rigoroso, quer dizer, querer as coisas certas, na hora certa, do jeito certo, é uma coisa boa, mas quando você passa do limite, você passa a ser rigorista. Isso vira um fanatismo. Ou quando você é relaxado. Relaxa é um defeito. Mas a gente pode ir até um certo ponto. Eu tenho uma coisa a cumprir, eu passo de ano tirando 5. Tirei 5, passei de ano. Assim, puxa, por que você não tirou 10? É verdade, eu ia tirar 10, mas com 5 eu passo. Passou, acabou. Também não pode ser fanatismo, do rigorista, só vale você passar com 10. A virtude, por exemplo, da prudência, ela precisa vir equilibrada com a justiça, com a virtude da justiça. Porque às vezes a prudência tem limite. Você não pode ultrapassar o limite da prudência e ferir a justiça. A fortaleza tem que ser equilibrada pela temperança. Você tem que ser forte, mas você tem que equilibrar a sua força. Porque se você bater de menos, não consegue. Se você bater de mais, você estraga. A virtude da caridade não tem nada disso. Você pode crescer cada dia mais. Eu quero amar a Deus mais ainda. Mas você já não ama bastante, mas não estou satisfeito. Quero amar mais. Aliás, qual homem
qual mulher que aceitaria de ter um limite nesse amor um para com o outro? Não, quer sempre amar mais. Bom, claro que o amor ao próximo tem um limite. É o amor que eu tenho por mim mesmo. E o amor que eu tenho por mim mesmo tem um limite. Não posso amar a mim mais do que a Deus. Mas, como esse limite é muito longo, né? Claro que entre um marido e uma mulher, entre amigos, né? As pessoas queiram se amar cada vez mais. Mas aí é uma amizade um amor que nos ajude a levarmos para Deus. Se esse amor for desordenado, vira fanatismo. Mas o amor a Deus nunca cai em fanatismo. Por isso, a gente nunca deve aceitar de alguém nos chamar de fanáticos. Vocês católicos são fanáticos. Fanáticos por quê? Vocês põem a missa em primeiro lugar. Bom, a gente põe a missa em primeiro lugar, porque ali é onde nós encontramos Deus. Não é? Eu ponho a missa porque na missa está Deus. Deus está em primeiro lugar na minha vida e eu quero que isto seja cada vez mais forte. Então essa é uma virtude que deve sempre crescer em nós. E ela vai crescer, como São Paulo vai dizer, que a caridade, ela é paciente. Um grande defeito dos nossos tempos modernos é a ansiedade, não é? Nós temos uma tal ansiedade. Quem se lembra dos telefonemas antigos, né? Para você ligar para uma pessoa, DDD, DDI, quanto custava caro. Agora você liga, né? Em 1 minuto está falando com a pessoa do outro lado do mundo. Claro, a gente está muito contente com esse aprimoramento da técnica, né? Mas a gente fica sempre ansioso. Nossa, se alguém não... Você toca o telefone e não atende, antigamente ninguém reclamava. Não é? Eu liguei lá na sua casa, não tinha ninguém. Hoje, se você não atender, por que você não atendeu o telefone? Acho que eu estava tomando banho, eu estava dormindo. Ninguém aceita desculpa. Tamanha ansiedade. Eu ligo, quero que imediatamente esteja pronto. Essa ansiedade é exagerada. Porque Deus não fez o mundo num instante. Deus dividiu a divisão do mundo em etapas. Ele podia ter feito num instante? Claro que podia. Mas ele quis fazer em etapas. Porque cada coisa tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua hora. E a própria caridade também tem o seu tempo. Tem a sua hora. Tem a sua velocidade. Por isso, o amor que eu tenho por Deus hoje, nesse exato momento, é um. Quando nós recebemos a Sagrada Comunhão, o amor de Deus tem de aumentar. E quando a gente for amanhecer, se Deus nos der a graça de amanhã estarmos vivos, esse amor amanhã tem de amanhecer maior. Não pode ficar do mesmo tamanho. Então nós temos de aproveitar, mas, Senhor, eu não sou dono do tempo, não é? Quem aqui já não deu essa desculpa? Não deu tempo, não é? Não deu tempo, não dei conta de fazer. Vamos falar a verdade? É uma desculpa bem esfarrapada. Não deu tempo, ou você devia dizer, eu não quis fazer. Por quê? Porque eu tinha coisas mais importantes para fazer. Não deu tempo. É difícil alguém reconhecer isso, não é? Chega assim, e aí, rezou o terço hoje? Não deu tempo. Deixa de ser falso. Você pôs outras coisas mais importantes para você na frente. Tempo para rezar você teve. Mas você escolheu outras coisas que você achou mais importantes. Não é? Então, essa desculpa já não fica bem entre os seres humanos. Não é? Quando alguém fala para você, não deu tempo.
Ah, tá bom. Também não adianta reclamar, porque o tempo já se foi. Não adianta você brigar também. Caridade é paciente. É paciente, ao mesmo tempo que ela exige o tempo certo, e ela é paciente porque ela é capaz de perdoar e ela espera os atrasados. O verdadeiro amor quer sempre crescer, na velocidade que for possível. A caridade é benigna, vai dizer São Paulo. Ou seja, tudo o que fazemos por amor deve ser para o bem da pessoa. E por isso, um pai, uma mãe, ao corrigir um filho, se o faz por amor e não por raiva, e não porque está com a cabeça virada naquele dia, mas se você corrige o seu filho com amor, o filho sente que a correção foi por amor. Ele percebe que não foi a mamãe me pegou na orelha porque ela estava nervosa, né? O papai brigou comigo porque ele estava nervoso. Então, não foi porque ele fez uma coisa errada, foi porque o pai estava nervoso, foi porque a mãe estava nervosa. Não. A caridade tem que ser benigna, tudo que fazemos tem que ser para o bem da alma das pessoas. A caridade tudo suporta, porque tem vezes que não tem outra saída. Não tem, às vezes eu pergunto, já brincando um pouco também, mas eu falo, às vezes falo brincando, mas as coisas são sérias. Você já passou doença para alguém? Porque hoje em dia todo mundo, não é? Morre de medo. Até brinquei, se eu espirrar aqui, 2 segundos depois tem um monte de gente lá em cima do muro, pulando, saindo correndo, não é? Então, a paciência, a caridade, ela tem de suportar as limitações do outro. Porque assim como nós somos limitados, e de vez em quando a gente fala, né? Eu não dou conta, eu não consigo. E às vezes isso é verdadeiro mesmo. Eu cheguei ao meu limite. Se você reconhece que chegou ao seu limite, você também deve reconhecer que o outro também tem limite. E que, diante dos limites do outro, não resta outra alternativa senão suportar. Aguentar. Servir de arrimo, de apoio, de muleta, ou até de capacho, às vezes faz parte da vida. A gente só consegue entender isso olhando para a vida de nosso Senhor. Porque Ele se rebaixou como ninguém mais se rebaixou nesta vida em favor dos seres humanos, em favor da salvação de nossas almas. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora para que tenhamos sempre esta humildade de reconhecer os nossos limites, mas esta confiança de querer superá-los como auxílio da graça de Deus. E não ficar distribuindo, desculpas, esfarrapadas ou não, pelas nossas falhas. Mas não vamos nos acomodar. O acomodamento espiritual, nosso Senhor o trata de uma maneira muito violenta. É uma das poucas palavras, eu diria assim, que pareceriam até grosserias, se não fossem ditas por nosso Senhor. Ele fala dos medíocres, daqueles que querem levar uma vida morna. Ah, se eu for mais ou menos bom, já está bom. Dou a mão para Deus, eu também dou a mão para o diabo. Nosso Senhor começa, seja frio ou seja quente, porque se fores morno, eu começarei por te vomitar da minha boca. É uma expressão muito pesada,
Até entre nós, né? Não dá para falar isso, que já dá embrulho no estômago. Porque Nosso Senhor não aceita isso. Você querer que Ele divida o trono do coração teu com o mal, com o demônio, isso Ele não aceita. E as pessoas mornas é esse tipo de gente, mediocridade. Eu quero ser médico. Não. Você tem que ser virtuoso. Virtuoso é um homem equilibrado. Mas o amor de Deus é de ser um ápice. Sempre mais, sempre mais. Não pode aceitar meio termo. Que nosso Senhor nos ensine esta realidade na nossa vida espiritual. Que Nossa Senhora interceda e nos auxilie a não desanimarmos desta luta constante até o fim da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De pé. Vamos realizar a nossa profissão de fé.